É torcedor corintiano, hoje o assunto é quente demais e não podia ficar de fora aqui no canal. Vamos falar daquela confusão que rolou no treino do Corinthians, um episódio que pegou todo mundo de surpresa e deixou a torcida de cabelo em pé. A coisa não foi só uma discussão, foi algo pesado que mostrou o clima tenso dentro do elenco. O centro dessa treta envolve dois nomes que estavam no olho do furacão: o volante MFC, que é uma figura que muitos já conhecem por ser um jogador com personalidade forte, e o atacante Félix Torres, jovem promessa que vinha tentando seu espaço, mas parece que as coisas não estão caminhando do jeito que se imaginava. O que aconteceu, pelo que chegou até nós, foi uma troca de farpas que rapidamente escalou para uma briga séria no meio do treino. Não é só aquele bate-boca de vestiário, sabe? Foi algo que chamou a atenção do comando do clube e também da comissão técnica, que teve que intervir para separar os dois e evitar que a situação fugisse completamente do controle. A informação que circula é que essa discussão aconteceu durante uma atividade intensa, em um momento de cobrança, e explodiu de uma forma que ninguém esperava. O que estava no meio disso? Uma mistura de pressão, frustração e, claro, uma certa rivalidade interna que acabou colocando dois jogadores que deveriam estar alinhados cara a cara num embate nada amigável. Essa situação levanta muitas questões, porque a convivência no Corinthians já não estava das mais tranquilas. A equipe vinha enfrentando dificuldades dentro e fora de campo, e quando o ambiente de treino começa a ficar pesado desse jeito, é sinal de que tem algo errado. Os torcedores, claro, ficaram em alerta e começaram a questionar o que isso pode significar para o futuro do time. Afinal, o Corinthians está numa fase em que precisa mais do que nunca de união e foco para tentar virar a chave e buscar resultados melhores no campeonato. E aí vem a polêmica maior: será que o clube vai manter o Félix Torres, que parece estar no centro dessa confusão, ou vai preferir afastar o garoto e quem sabe até devolvê-lo para o clube de origem? Esse tipo de decisão nunca é simples, porque estamos falando de um atleta jovem com potencial, mas que precisa amadurecer e entender a responsabilidade que tem em vestir uma camisa tão pesada quanto a do Corinthians. Por outro lado, o MFC, que tem mais experiência e deveria ser um exemplo dentro do grupo, também não sai ileso dessa história, pois a imagem de um jogador brigando no treino não cai bem para ninguém, principalmente para quem ocupa a posição de liderança no elenco. Essa briga reflete muito do que está acontecendo dentro do Corinthians, um momento em que a pressão parece estar maior do que a capacidade do time de administrar conflitos internos. O ambiente não está saudável e isso acaba afetando o desempenho coletivo. O torcedor que acompanha tudo de perto percebe quando a equipe não está 100%, e esses episódios só aumentam a preocupação. Será que a diretoria vai conseguir agir rápido para resgatar o equilíbrio, ou será que o clima ruim vai se estender e comprometer ainda mais a temporada? Vale lembrar que o futebol, apesar de toda a paixão e emoção, é um ambiente de trabalho onde respeito e profissionalismo precisam andar juntos. Quando isso não acontece, as consequências aparecem e o time é o maior prejudicado. Esse episódio serve como um alerta para todo o grupo e para quem está à frente da gestão do Corinthians. É hora de colocar os pingos nos is, de conversar com os jogadores, resolver as diferenças e fazer com que todos remem na mesma direção. A torcida espera isso, quer ver o time unido e jogando com garra, sem esse tipo de polêmica tomando conta dos bastidores. Enquanto a situação não se resolve, o que fica é a expectativa para os próximos jogos e para as decisões que o clube vai tomar. Manter o Félix Torres pode ser uma aposta no futuro, mas também pode ser um risco se a convivência com o restante do elenco não melhorar. A mesma coisa vale para o MFC, que precisa mostrar que é mais que um nome forte dentro do time, que sabe lidar com pressão e sabe conduzir o grupo sem deixar que conflitos cresçam. O momento é delicado e cada passo será analisado com lupa por quem acompanha o Corinthians de perto. Não tem como negar que esse episódio vai deixar marcas, e não só entre os jogadores envolvidos. É uma situação que gera repercussão, que pode influenciar o clima no vestiário e até o desempenho dentro de campo. Mas futebol é assim, cheio de altos e baixos, e o que o torcedor mais quer é ver a reação do time, a superação das dificuldades e a busca pela vitória, que falta para acalmar os ânimos e trazer um pouco de tranquilidade para a fiel. Por enquanto resta acompanhar de perto os desdobramentos, torcer para que esse clima ruim seja superado e que o Corinthians volte a ser aquele time forte e competitivo que todo mundo conhece. Beleza, vamos seguir nessa mesma vibe, mergulhando ainda mais fundo nesse cenário complicado que envolve o Corinthians e essa briga inesperada no treino. O que está em jogo aqui não é só uma confusão isolada, mas um reflexo de tensões que vem crescendo dentro do clube e que podem acabar impactando o restante da temporada de forma decisiva.
Quando um elenco enfrenta momentos como esse onde a convivência parece estremecer e as discordâncias viram confrontos diretos, o ambiente fica carregado e a pressão sobre todos aumenta de forma exponencial. No caso do Corinthians, o que chama atenção é justamente essa dificuldade em manter o equilíbrio entre os jogadores. O MFC, por exemplo, é um atleta que não foge da raia, um cara que coloca a raça em campo, mas que talvez precise aprender a canalizar essa intensidade para situações que não gerem conflito com os companheiros. É comum que jogadores experientes que vivem o dia a dia do futebol de alto nível acabem sendo o termômetro do time, responsáveis por dar o tom da convivência, e quando eles se envolvem em brigas, isso pode acabar contaminando o restante do grupo, deixando claro que algo não vai bem. Por outro lado, temos o Félix Torre, um jovem que ainda está em processo de construção dentro do Corinthians. O que a torcida e o clube esperam dele é crescimento, amadurecimento e a capacidade de absorver a pressão de vestir uma camisa tão pesada quanto essa. Mas quando esses conflitos aparecem, acabam deixando no ar dúvidas sobre o futuro dele no clube. É uma situação delicada porque o jovem talento precisa de oportunidades, mas também precisa mostrar que está pronto para lidar com os altos e baixos do futebol profissional, onde nem tudo é só talento e jogo bonito, mas também comportamento, postura e maturidade. O episódio da briga acabou levantando debate sobre a forma como o Corinthians tem conduzido a gestão de seu elenco. A torcida, que acompanha tudo com atenção redobrada, começa a questionar se não falta um pouco mais de pulso firme da comissão técnica e da diretoria para administrar essas situações internas. Afinal, um grupo forte e unido onde os jogadores entendem seus papéis e respeitam uns aos outros é fundamental para buscar os resultados que a Fiel tanto deseja. O que se vê no momento é uma certa fragilidade nesse aspecto que precisa ser corrigida rapidamente para que a equipe consiga virar a chave e encontrar o caminho das vitórias. Além disso, o cenário fora de campo também pesa. O Corinthians vive uma fase em que a pressão por resultados é enorme e isso reflete diretamente no comportamento dos atletas. Em times grandes onde a cobrança da torcida e da imprensa é constante, o ambiente pode ficar sufocante e pequenos conflitos podem ganhar proporções muito maiores. A briga entre MFC e Félix Torre é um exemplo claro disso. Situações que poderiam ser resolvidas com conversas e entendimento acabam escalando para momentos tensos que não fazem bem para ninguém, nem para os envolvidos diretamente, nem para o grupo como um todo. É importante destacar que o futebol é um esporte coletivo e para que um time funcione é necessário que haja harmonia e sintonia entre os jogadores. Quando isso não acontece, o rendimento dentro de campo cai e as falhas começam a aparecer com mais frequência. O Corinthians tem vivido momentos complicados no campeonato e a instabilidade do grupo só aumenta a sensação de insegurança. A torcida percebe isso e cobra ações rápidas e eficazes, porque o que ninguém quer é ver o clube se afundar ainda mais em crises internas enquanto as adversidades do campeonato seguem aparecendo. Outro ponto que merece atenção é a forma como a diretoria vai lidar com essa situação. A gestão do elenco é um dos grandes desafios do futebol moderno e saber contornar conflitos e manter a união do grupo é um trabalho constante. No Corinthians é fundamental que as lideranças assumam o protagonismo e consigam estabelecer um ambiente onde o respeito prevaleça. A permanência ou não do Félix Torre, por exemplo, pode depender não só do que aconteceu nesse episódio, mas também do planejamento que o clube tem para o futuro. Será que o clube vai apostar no desenvolvimento do jovem ou vai optar por uma solução mais imediatista, afastando quem gera desconforto? Enquanto essas decisões não são tomadas, o clima de incerteza fica pairando no ar e isso pode afetar até mesmo a motivação dos jogadores para os próximos compromissos. O grupo precisa urgentemente de um ponto de equilíbrio, de uma liderança que consiga unir as peças e trazer foco para as metas que estão por vir. O Corinthians tem um elenco com qualidade técnica, mas isso só não basta se a cabeça dos jogadores não estiver no lugar certo. E a pressão que vem de fora da torcida e da mídia só aumenta essa responsabilidade. É nesse contexto que entra também a importância do trabalho da comissão técnica. Além de preparar o time para os jogos, o treinador precisa estar atento ao comportamento do elenco e agir rápido para resolver conflitos antes que eles se agravem. A gestão emocional dos atletas, o diálogo constante e a criação de um ambiente positivo são essenciais para que o time possa render dentro das quatro linhas. No Corinthians, essa missão está mais desafiadora do que nunca e o resultado das próximas semanas pode ser decisivo para definir o rumo da temporada. A torcida, por sua vez, vive uma montanha-russa de emoções.
De um lado a esperança de ver o time reencontrar o bom futebol, de outro a frustração com os tropeços e as notícias ruins que surgem dos bastidores. O episódio da briga no treino virou tema de discussão nas redes sociais, nos grupos de torcedores e até nas conversas do dia a dia. Muitos clamam por uma postura mais firme da diretoria, pedem por mudanças e cobram mais comprometimento dos jogadores. Outros, mais pacientes, acreditam que esses momentos são naturais no processo de construção de um time e que com o tempo tudo pode se acertar. Mas uma coisa é certa: o Corinthians não pode se dar ao luxo de deixar que esses conflitos internos dominem o ambiente. O campeonato não espera e cada rodada é uma batalha que exige concentração máxima e espírito coletivo. A história do clube é marcada por superações, por momentos em que a união fez a diferença, e é justamente esse espírito que precisa ser resgatado agora. O desafio é enorme, mas não impossível. Enquanto isso, cada movimento, cada decisão tomada dentro do clube será observada com muita atenção. A briga entre MFC e Félix Torre pode ser o estopim para uma reestruturação necessária ou apenas um episódio isolado que logo será superado. O que está claro é que o Corinthians precisa reagir e rápido para não perder ainda mais terreno no campeonato e para manter a confiança da fiel que não abandona o time mesmo nos momentos mais difíceis. Seguir acompanhando essa novela é fundamental para entender como o clube vai se posicionar e quais rumos o elenco vai tomar. As próximas semanas prometem ser decisivas e o que estiver acontecendo fora das quatro linhas pode ser tão importante quanto o desempenho dentro delas. O Corinthians está em uma encruzilhada e a forma como essa crise será gerida pode definir muito do que virá pela frente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começa a ganhar corpo e promete movimentar o mercado de transferências. Andreas Pereira, meio-campista belga brasileiro atualmente no Fulham, da Inglaterra, estaria muito próximo de acertar sua volta ao Brasil para vestir a camisa do Corinthians. A informação, embora ainda não oficializada por nenhuma das partes, circula entre jornalistas, comentaristas e até mesmo pessoas próximas ao jogador, que vem dando indícios nas redes sociais. O meia, conhecido por sua habilidade, bom passe e visão de jogo, já havia demonstrado em outras ocasiões o desejo de retornar ao futebol brasileiro em algum momento da carreira, e o Corinthians, com seu projeto ambicioso e carente de um articulador no meio de campo, surge como o destino ideal. Fontes ligadas ao clube indicam que houve, sim, uma conversa entre representantes das partes, embora ainda sem assinatura. O nome de Andreas desperta entusiasmo na torcida, especialmente pela escassez de meias criativos disponíveis no mercado e pela lembrança recente de sua boa passagem pelo Flamengo, onde chegou a encantar antes de cometer um erro fatal na final da Libertadores. A possível chegada de Andreas ao Parque São Jorge pode representar um novo ciclo tanto para ele quanto para o clube. O Corinthians, que vive uma temporada irregular e busca reforços para reagir no Campeonato Brasileiro, tem sido frequentemente associado a jogadores que podem mudar o panorama do time. A suposta chegada de Andreas Pereira seria mais do que uma contratação, seria um investimento estratégico para preencher uma lacuna que o time sente há anos, a de um meio-campista técnico, moderno e com capacidade de ditar o ritmo do jogo. Embora o clube mantenha sigilo absoluto sobre negociações em andamento, pessoas ligadas ao departamento de futebol têm deixado escapar que existe, sim, uma lista de prioridades, e o nome de Andreas estaria no topo. O projeto oferecido ao jogador envolveria não apenas um contrato financeiramente atrativo, mas também a chance de ser protagonista de uma reconstrução esportiva que mira títulos já em 2026. Além disso, o jogador teria carta branca para comandar o meio de campo alvinegro, algo que dificilmente aconteceria na Premier League, onde sua participação é mais restrita e sujeita a forte concorrência. A torcida, que já começa a especular sua possível numeração e imaginar jogadas com Yuri Alberto e Wesley, sonha com o anúncio oficial. Mas, por enquanto, tudo permanece na esfera dos rumores. O staff de Andreas Pereira, por sua vez, não confirma, mas tampouco desmente as especulações. Nas últimas semanas, o jogador tem se mostrado mais ativo em postagens relacionadas ao futebol brasileiro, além de ter curtido conteúdos envolvendo o Corinthians, o que foi o suficiente para deixar a fiel em polvorosa. Especialistas do mercado avaliam que o Fulham não deve fazer jogo duro para liberá-lo, especialmente se houver uma proposta financeiramente razoável e interesse do atleta.
A diretoria corintiana estaria estudando um modelo de empréstimo com opção de compra, o que permitiria ao clube avaliar a adaptação do jogador ao esquema do técnico e à realidade do futebol nacional antes de investir alto. Existe ainda o fator emocional, já que Andréas cresceu no Brasil, tem ligação afetiva com o país e frequentemente declara seu amor pelas raízes brasileiras, o que pode pesar na balança. Sua experiência na Europa, aliada à juventude e à versatilidade, o torna uma peça atrativa para qualquer clube sul-americano. Nos corredores do CT Joaquim Grava, o nome de Andréas é citado com frequência crescente, e os rumores indicam que a diretoria vê nele um possível camisa 10 de confiança, capaz de mudar o rumo da equipe. Outro aspecto que alimenta as especulações é a atual situação de Andréas no Fulham. Apesar de ter tido um bom início, com participações relevantes e até gols importantes, sua minutagem caiu na reta final da última temporada. Alguns analistas britânicos apontam que ele poderia se beneficiar de uma mudança de ares, especialmente em um cenário onde possa atuar com mais liberdade e protagonismo. O Corinthians, mesmo em momento instável, oferece essa condição. Há quem diga que o projeto esportivo apresentado ao jogador envolve não apenas a promessa de tempo de jogo e destaque, mas também uma possível vitrine para voltar à seleção brasileira, algo que Andréas já manifestou como sonho antigo. A comissão técnica da seleção acompanha atletas que se destacam no Brasil, e uma boa fase no Corinthians poderia recolocá-lo no radar. Além disso, a torcida corintiana é conhecida por acolher com paixão jogadores talentosos, e isso pode ser um incentivo a mais. Internamente, dirigentes veem a possível contratação como uma jogada de marketing poderosa, com potencial de resgatar a confiança da torcida e reaquecer a venda de camisas. Tudo indica que algo está, de fato, sendo costurado nos bastidores. Com a janela de transferências ainda aberta, os próximos dias prometem ser decisivos para o desfecho dessa história. A imprensa esportiva já se movimenta para apurar detalhes do suposto acordo, enquanto torcedores especulam valores, tempo de contrato e até quando seria a apresentação oficial. Há até quem diga que Andréas teria gostado da proposta por já ter se imaginado jogando na Neoquímica Arena lotada, em noite de Libertadores. Embora nenhuma confirmação tenha sido dada até o momento, o silêncio das partes envolvidas tem sido interpretado por muitos como um sinal de que há algo concreto acontecendo. Enquanto isso, o Corinthians segue buscando alternativas para reforçar seu elenco, mas o nome de Andréas permanece como o mais quente do momento. É claro que tudo ainda pode não passar de um rumor, daqueles que ganham força por coincidências e gestos nas redes sociais. Mas no futebol, onde bastidores fervem e negócios se decidem em ligações noturnas, nenhuma possibilidade pode ser descartada. Se concretizado, o retorno de Andréas Pereira ao Brasil com a camisa do Corinthians será, sem dúvida, um dos movimentos mais impactantes do futebol brasileiro nesta temporada. A Fiel aguarda, ansiosa, por qualquer pista que aponte para esse possível desfecho. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.